cabelo, arruma a sobrancelha para ficar bonitinho, né? Pô, galera, vamos lá. Eu sei o que é isso, eu sei. A minha internet aqui tá horrível, tá muito ruim caindo também por causa dessa questão, chuva, enfim. Mas vamos tentar tocar o barco. A gente está gravando a nossa aula, e aí quem perder, cair aí, assiste depois, tá bom? Bom, são 50 minutos para a gente tentar fazer uma mágica aí, tá? Então, enquanto a galera está chegando, eu vou projetar aqui e já vamos falar dessa aula nossa aí, tá? Dessa construção do nosso PI, tá? Do nosso artigo, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui uma janela, o meu artigo aqui. Ok, bacana. Bacana. Pessoal chegando aí. Vamos lá. Então, juntos, vamos aí, gente, vamos tentar fazer aquela construção conjunta para a gente ganhar tempo, tá? Então, muito bem, olha aí. Nós temos aí agora a estrutura, tá? Um modelo de estrutura de artigo. Semelhante à de PI, tá? E vocês vão ver quais são as pequenas diferenças, tá? Então, nessa estrutura, e agora nós vamos escrever um artigo aqui agora em 40 minutos, em tese. Vamos desenvolver um projeto que nós fizemos na outra aula, que era falar da motivação, né? Então, teoricamente, nós temos um projeto lá sobre motivação, que nós fizemos na última aula. Agora nós vamos pegar aquele projeto e vamos transformar num artigo, ok? Bom, transformando o projeto em artigo. Então, vamos lá, comigo aqui, né? Logo de cara, nós temos aí o cabeçalho, né, do nosso artigo, que é o nome da instituição. Então, Faculdade de SEIB, se você é de Belo Horizonte, Faculdade de SEIB de Belo Horizonte, FIBH. Se você é de Betim, Faculdade de SEIB de Betim, e na sigla coloca aí Betim, tá? Então, hoje eu vou fazer de Betim, na última aula eu fiz de FIBH, né? Então, eu vou colocar aqui Faculdade de SEIB de Betim, FISB, ok. O nome da pessoa aí que fez o artigo é o fulano de tal, né? Hoje é esse camarada aí, né? Se fosse muita gente, colocaria todos os nomes aí, tá? Bom, e aí vamos construindo esse negócio aí. Título do trabalho e subtítulo. Vamos colocar só o título, que é motivação, tá? Eu poderia pensar num título aí mais complexo, num título aí, como, por exemplo, eu podia falar aí, ao invés de motivação, colocar a ideia aí de que o nosso trabalho vai se chamar, eu copiei um título aqui para ficar bacana, né? A importância da motivação no ambiente de trabalho. Ok? Estou na cidade de Betim, porque é o exemplo que eu usei lá em cima, Minas Gerais, 2001. Tá bom? Nome do aluno é só eu, então vou colocar aí só eu, né? Sebastião, ó, lá em cima, né? Qual é lá em cima? Ok. Vamos lá, tá aí os 3 nomes, né? Então eu não vou usar esses 2 aqui, eu vou usar só esse aqui. Então, Sebastião, né? A exemplo que foi colocado lá em cima. Nós vamos construindo aí o artigo. Bom, passo a passo. Não é um projeto de pesquisa mais, agora é um artigo, tá bom? É um artigo apresentado ao curso de administração. Chegou alguém, vamos permitir alguém, vamos navegando lá e cá, né? Ao curso de administração, não é isso? Do 4º período, tá? Claro que isso aí nós vamos colocar de vermelho depois, de azul, de preto, né? Do PI, qual é o nosso PI, então? O nosso PI em questão é o PI 4, tá bom? Algarismo romano. Bom, então vamos caminhando aí. Agora não é mais um projeto, é um artigo apresentado na disciplina PI 4 como requisito parcial de aprovação, não é só ele que me aprova. Orientador, cidade, né? Dou aquele enter lá para ficar numa página só aí, ó, tá vendo? Bonitinho, chegou mais alguém, vamos entrando, David. Beleza. Olha, sumário. O sumário aqui, a paginação, vai ser a última coisa que nós vamos fazer, tá? Porque a gente vai dando enter, vai formando, vai alinhando, vai justificando.
E aí a numeração vai mudando de página. Então, nós escrevemos tudo, depois a gente vem e coloca o número das páginas aí no sumário. O que eu preciso ter no artigo? Tá? É o que está no sumário, a minha introdução, a minha metodologia, desenvolvimento, o resultado da discussão, considerações, referências e anexos. Posso ter aí uma introdução, um resumo? Posso ter um resumo. No caso do artigo nosso, a gente não utiliza, tá? Para PI 4 aí, a gente não utiliza porque a gente começa a partir da introdução, tá joia? Muito bem, chegando mais gente, Claudinei. Vamos lá, então, na nossa construção aí, tá? Bom, fizemos o sumário, muito bem. Olha, nós temos agora o resumo, caso eu queira fazer. Veja que o resumo, ele não está aqui no nosso tópico, né? Não está. Ah, mas eu quero fazer. Tudo bem, se você quer fazer, você não precisa colocar ele aqui, ó, na introdução, tá? Não precisa fazer o resumo, tá bom? O resumo, ele não é obrigatório. Então, eu vou desconsiderar o nosso resumo aqui, tá? Vamos pegar a partir daquilo que nós... se você quiser também, não tem problema não, tá? Resumo, então nós vamos pegar, no nosso caso, a partir da introdução. Vamos seguir esse modelo aqui, ó, introdução, né? Bom, o que é introdução? A introdução é onde eu vou vender meu peixe. É onde eu vou falar de tudo. Eu vou falar do que eu vou falar. Tá? Boa noite, Carla. Boa noite a todo mundo que chegou aí, tá, galera? Então, na introdução eu vou falar do meu tema, vou falar do problema, do objetivo, da metodologia, enfim, eu vou falar de tudo que eu vou usar no trabalho. Eu vou falar do trabalho. Ok? Na metodologia, eu vou falar como eu vou fazer o trabalho. Tá? Nós vamos fazer isso aí juntos. No desenvolvimento, eu vou usar agora todos os autores que eu trabalhei. Resultados de discussão, eu vou mostrar as pesquisas, os gráficos, as tabelas. Considerações, eu vou usar a minha fala, como se fosse a minha conclusão acerca do trabalho. E as referências são todos os autores, os livros, revistas, periódicos que eu pesquisei, tá? Então vamos lá, vamos construir a nossa introdução acerca do nosso tema, né? O nosso tema aí não é, nós não estamos falando de motivação, né? Então nós vamos, olha só que interessante saber disso aqui, tá? Nós vamos falar aqui, basicamente, eu vou copiar um material, tá? Vou colocar aí como se eu estivesse digitando para a gente ganhar tempo, tá? Eu vou pegar aqui na introdução, olha, eu vou colocar a nossa introdução aqui como se eu tivesse digitado, tá bom? Para a gente ganhar tempo aí, ó. Muito bem, né? Aqui nós temos a formatação, que eu vou colocar para vocês verem aí, né? Ó, seleciona o texto, né? Coloquei tudo aí. Nós vamos lá de parágrafo 00, ó, nenhum eu coloco primeira linha aqui, e 1.27 eu coloco 2, e dou OK, tá? Então ele vai pegar o meu trabalho e vai começar o parágrafo. O objetivo desse trabalho, tá? Professor, mas está falando na primeira pessoa. O objetivo do trabalho, tá? É mostrar a importância da motivação, ou seja, você vai falar aqui na introdução do objetivo, da justificativa, vai fazer uma introdução, uma fala sobre o tema, tá? Como nós falamos aqui, que pretende se mostrar a importância da motivação no ambiente de trabalho. A pessoa que lê a introdução começa já a entender. Nós falamos que a motivação ela é uma ferramenta essencial, por enquanto não tem autor, é só uma fala ainda solta dentro daquilo que você está dizendo. Como que ela está dentro das organizações nos dias atuais, né? Falando da relação do trabalho com a motivação das pessoas, ok? A perspectiva de que motivar é importante dentro das empresas, né? Falar que ele vai trabalhar com mais motivado, mais dedicação, mais empenhado. Falar como que as empresas perceberam e investem nisso, né? Introdução, uma fala ali que você vai colocar, pelo menos uma página, tá? Completa aí, falando um pouco disso. Da motivação, olha só, quem é que motiva? É o líder, né?
E esse líder, não estou falando exatamente que é o chefe, não é chefe, é um líder. Esse líder pode ser não necessariamente o seu supervisor, alguém que tem essas características de trabalhar em equipe, né? Bom, aí, deixa eu, mais alguém chegando? Ok. E aí, olha só, nós estamos dizendo que ao invés de vamos, porque é a primeira pessoa, será, né? Será avaliado no trabalho. Qual trabalho? Esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Será avaliado no trabalho. Como as pessoas conseguem manter a motivação dentro da empresa. Não é isso? Blá, 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 blá. Então, o que é a introdução? É uma fala acerca do tema, tá? Pesquisada, estudada, é claro. Não pode ser archeologia, né? Não pode ter aqui contradições. É uma coisa, é aquilo que você conhece sobre o tema, que você leu, que você entendeu, para que as pessoas saibam sobre o que você vai escrever. Tá bom? Então, essa é a introdução. É falar de todo o trabalho permeando o tema, tá? Em suas características, seus conceitos, porém, sem utilizar autores. Tá bom? Vocês vão encontrar por aí quem faça uso de citações na introdução. Isso não é correto. A introdução é uma fala sua, fazendo uma abertura de tudo que você vai fazer, sem usar a primeira pessoa, tá? Pode ser a terceira pessoa, ele, o trabalho, né? Ou será, sem necessariamente usando um sujeito oculto aí, né? Ou seja, você vai falar o que é o trabalho, vai introduzir. Como quem vai dar uma palestra e ele fala, olha, a nossa palestra hoje vai ser sobre um assunto muito interessante, que é a motivação, um tema muito discutido nas empresas, blá, 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 sem usar citações de autores. Ok? Bom, depois da introdução, nós vamos para o que nós chamamos lá de metodologia. O que é isso? Bom, tudo bem. Nós falamos na introdução que nós vamos explorar a motivação, a sua importância, a relação da motivação com a produção, a forma como as organizações perceberam a importância dos funcionários motivados, porque produzem mais, blá, 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 blá. Mas agora chegou o momento de você dizer como que você vai demonstrar tudo isso no seu trabalho. Tá? Falar que a motivação é importante, por isso você vai estudar a motivação é alguma coisa. Agora você precisa dizer como você vai falar da motivação. Como que você vai explorar esse tema motivação. Tá bom? Até aí, galera. Tá tranquilo? Introdução, dá um ok para mim se está tranquilo, para eu saber que eu posso avançar para a nossa metodologia. Joia, top. Vocês são bons demais, tá? Então vamos falar aí agora da metodologia. Como que eu vou abordar o tema motivação? Que tipo de pesquisa? Quais as ferramentas? Como que eu vou trabalhar esse conceito, essa ideia, né? Então, eu vou fazer uma fundamentação teórica. Tá bom, fundamentação teórica. Eu vou ler vários autores. Tá, vou ler vários autores. Então você vai escrever sobre isso. Ou se você vai fazer uma pesquisa de campo, você também vai falar sobre isso, tá? Eu vou fazer será feita uma pesquisa de campo acerca do tema, enfim. Então, na metodologia, eu vou pegar aqui de novo para vocês uma ideia, tá? Chegou mais alguém aí, várias pessoas. Muito bem. Então, vou pegar um exemplo de metodologia, como eu fiz no outro, como se eu tivesse escrito, né? Ó, vamos pegar aqui, vamos formatar de novo, né? Porque quando eu peguei de um outro lugar aí, não está formatado, parágrafo 001,5, primeira linha, parágrafo 2, e ele está formatado. Ok? Então, olha só. O estudo do artigo, né, não precisa falar que é do nosso, a gente evita a primeira pessoa. Eu peguei um artigo de alguém aqui que escreveu na primeira pessoa. Nós não fazemos isso, tá? Então, metodologia. O artigo foi elaborado. Olha só, vocês fizeram uma pesquisa e escreveu o artigo. Então, o artigo foi elaborado. O artigo foi elaborado através de uma pesquisa quantitativa. Então, nós fizemos análise de dados, né? Olha, pesquisa quantitativa, através desse tipo de pesquisa,
foi analisado, né? Foi analisado com mais relevância, com mais precisão, as opiniões referentes ao tema. O método utilizado, né, foi o descritivo, ou seja, a gente vai apresentar os gráficos e vai discorrer sobre os gráficos. E através desse método, conseguiu-se, né, nós não colocamos nunca a primeira pessoa, tá, conseguiu-se realizar, tá, por meio de descrição, uma comparação que se teve com os resultados, blá, 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 tá bom? Então, falou aí que foi utilizado um questionário, uma entrevista e questionário. Então, aquele tema motivação, para trabalhar com ele, o método utilizado foi descrever os conceitos apresentados por autores, ao mesmo tempo uma pesquisa de campo, tá? Então, a ideia aqui é vir agora dizer, dentro da metodologia, como é que você vai fazer o seu artigo, como é que você fez a sua pesquisa, tá bom? Então, a priori, né, a gente está falando aí que essa foi a metodologia, e você vai falar agora como foi que você fez coleta de dados. Ah, vamos fazer uma coleta de dados. Tá, então vamos fazer uma coleta de dados aqui, vamos falar sobre isso, tá? Vamos lá. Dar um enter aqui, parágrafo, e eu vou colocar aqui uma outra parte, né? Falando o seguinte, olha, vamos lá. Por meio de um questionário com 10 questões, tá redundante, né? Questionário, 10 questões, não tem problema. Por meio de um questionário, né? Coletou-se informações necessárias para a pesquisa, para a análise da pesquisa, que visou verificar o nível de satisfação, blá, 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 blá. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, né? Que na metodologia nós falamos o que vai ser feito, o que vai ser feito, o que fez. Foi feito se você fez uma pesquisa de campo, fala aí agora. Se foi simplesmente uma análise bibliográfica, fala aí também, tá? Então, na metodologia, o que você vai fazer é dizer como o trabalho foi feito a partir do projeto. Pesquisa de campo, tá? Os dados foram analisados, vão ser analisados, vão ser apresentados, enfim. Tá bom? Vai ser feito toda uma checagem, uma descrição de como será feito e escrito o artigo. Tudo bem? Depois eu mostro para vocês esse artigo na íntegra, para quem quiser trabalhar com ele, que é só um exemplo para nós, tá? Eu não posso plagiar, pegar o trabalho de alguém e usar ele como se fosse meu, né? Então, vamos lá. Metodologia, tá? Parece que está muito rápido, mas porque é muita coisa em pouco tempo. Metodologia, deu para entender qual é a proposta? Fala para nós. Então, ok, se deu para entender metodologia. E nós vamos avançando. Bacana. Deu os primeiros sim, ok, aí eu vou avançando. Então, vamos agora ao desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Olha, muito bem. Nós podemos introduzir, dizendo que nós vamos falar de motivação, da importância. Nós fizemos a apresentação do método que será feito, utilizado, que é descritivo, quantitativo, utilização de gráfico, pesquisa de campo, ok. Agora nós precisamos fazer um referencial teórico, que é usar os autores que descrevem, que narram, que conceituam, que dá, na verdade, toda a parte conceitual acerca do tema que nós estamos trabalhando. Então, em desenvolvimento aqui, eu farei a fundamentação teórica, ou seja, contextualizar o que os autores falam sobre o meu tema. Eu vou pegar os meus autores, aqueles que eu fiz o fichamento, aqueles que eu guardei as citações, aqueles livros que eu li, que eu achei interessante, e agora eu vou me fundamentar, vou usar esses autores para escrever o meu desenvolvimento do trabalho, tá bom? Então, como será isso? Vamos lá, vou pegar de novo aqui um pedaço do outro trabalho para vocês perceberem o que eu estou falando, tá? Chegou mais alguém? Chegou, Lívia. Muito bem. Então, eu vou pegar essa parte aqui para vocês entenderem, tá? Nós dividimos ela em etapas, tá? Eu vou falar de motivação, então eu vou conceituar a motivação. Bom? Então, por exemplo,
vamos começar fazendo alguma coisa, um título aí, que é falar sobre a motivação. Então, olha só, no meu desenvolvimento, eu vou dividi-los em tópicos. Vou tirar esse vermelho aqui, tá bom? E vou dividir em tópicos. Eu estou no 3 aqui, eu vou inserir aqui agora, tá? O meu 3.1, tá? 3.1. Eu estou continuando o 3. Eu não pus a numeração, porque depois fica mais fácil para a gente fazer, tá bom? Então, 3.1. O que eu vou fazer? Eu vou conceituar a motivação. Eu não posso escrever um artigo sobre um tema sem fazer uma linha histórica, conceitual, para que as pessoas entendam do que eu estou falando. Eu tenho que pensar que quem vai ler precisa compreender o pensamento do que eu escrevi desde o início, que é, no caso agora, dando os conceitos. Então, primeiro, a motivação. Tá? Então, aí agora eu vou usar os meus autores, eu vou pegar aqui alguns, vou colocar para vocês aí desse mesmo cara que eu estou usando o artigo dele como exemplo, né? Vou colar para nós aí de novo, aquele mesmo esquema lá dos parágrafos, aquela coisa toda lá, tá? Para ficar bonitinho. O que eu vou fazer? Parágrafo, né? Ele está usando 1.27 aqui, eu vou usar 2, que é o nosso. Tá. Então, a motivação. Né? Comecei a escrever. O que é a motivação? A motivação é isso, é o que determina, enfim, nós estamos conceituando a motivação, né? E entramos agora nos autores. Olha o que Cavenato fala. Citação, olha só, o Cavenato está aparecendo aqui antes, e nós temos aqui um trecho, né? Que está, entre aspas, portanto, nesse próprio artigo desse autor aqui há um equívoco, tá bom? Mas nós podemos fazer aí uma análise, uma mudança, tá? Então, olha só, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que Cavenato, lá em 2005, na página 242, eu posso tirar essa página aqui, Cavenato em 2005, tá? Para ele, a motivação é a expressão interna surgida de uma necessidade, também interna, ok? Então, vou fazer um recorte aqui, tá? Para não ficar um erro aí, tá? Porque a pessoa fez uma citação direta longa e usou como curta. Então, para Cavenato 2005, a motivação é a pressão interna surgida de uma necessidade também interna. Então, Cavenato, lá em 2005, tá? Em um livro, e se eu falei Cavenato 2005 aqui, logo de cara, lá nas minhas referências, eu tenho que colocar algum livro de Cavenato 2005. Tá? Tudo que aparece aqui, aparece lá. Muito bem, o primeiro a conceituar a motivação, Cavenato. Ou, como alguns dizem, Chiavenato, né? Ou Chiavenato. Eu chamo de Cavenato, ponto. Bom, só que não é só ele que vai dar a sua sustentação conceitual. Tem outros autores. Como, por exemplo, aqui nós temos uma outra citação do Lewis Fenoli, que diz para nós, né, o Lewis e Fenoli são dois autores, por isso que tem esse izinho aqui, lá em 2000, tá? Na página 9, ok? Olha só, se ele está lá embaixo, nós já sabemos que isso aqui é uma citação direta. Se é uma citação direta, tá? Eu não tenho recuo. Isso aqui, para mim, ele aparece com um recuo de 4 centímetros. 4 centímetros. A fonte aqui passa a ser 11, tá? O espaçamento entre linha meu é simples, tá bom? Porque nós estamos fazendo uma citação direta longa, e aí eu não preciso de aspas. Ao vivo e a cores nós vamos fazendo aí, tá? Então, nós tivemos uma citação aqui direta curta, tá? O autor vem antes em minúsculo, e uma citação direta longa, tá? Que é uma citação direta longa, com recuo, que é do Lewis Fenoli, tá? Que ele vai falar que a motivação é um conjunto de mecanismos, ok? Também, outro autor, e aí, cuidado com isso, para Cavenato, para não sei quem, fala aqui também, ó, também para Vernon, muda um pouquinho, para Cavenato, para Vernon, não, também para Vernon, né? Vernon diz que a motivação é encarada como uma espécie de força interna. Olha, mais um autor
conceituando motivação. Depois vem o Marx, né? E uma citação indireta, tá vendo? Quem é o Marx? É esse Marx Vernon, né? Que vem fazendo aqui agora, conceituando também motivação. Beleza? Então, o que nós fizemos aí até agora foi conceituar a motivação. Agora, falamos da motivação. Vamos falar agora sobre a pessoa, tá? Colocar aqui no nosso, antes de entrar, nós falamos só do conceito de motivação. Então vamos chamar aqui o nosso outro tópico, agora o 3, é o 3 ou 2, não sei, hein? 3.1, vamos chamar aqui de 3.2, né? Que vou falar agora do indivíduo, tá? O indivíduo dentro da organização. Aqui nós falamos da motivação, né? O que é motivação? Agora vamos falar do indivíduo dentro da organização, ok? Então, como é que é essa relação do indivíduo dentro da organização? Bom, e aí continuamos fazendo lá o referencial teórico, tá? Usando os nossos autores para falar. Estou copiando aqui para a gente ganhar tempo, viu? Para eu não ficar escrevendo com vocês aqui e não passar. Então, olha só, copiei do camarada lá o conceito, né, e a fala sobre o indivíduo dentro das organizações. Vou formatar ela bonitinha aqui para não ter problema, para a gente ficar parametrizado. Então, olha, os autores estão conceituando agora, falando da relação entre o trabalhador e a empresa, o indivíduo dentro da organização. Então, Robbins, ele está conceituando aqui, olha, para Robbins, de novo, ainda Robbins, né? Então, nós podemos pegar aqui o ainda Robbins 2005. Se eu falei que é Robbins 2005, ele continua falando aqui, ainda Robbins 2005, tá? Ele continua conceituando, tá bom? Aí vem aqui uma citação aqui do Andrade Amboni, falando também das pessoas dentro da empresa. Depois o Bergamini, falando lá em 98, né? E aqui tem uma citação indireta, tá? Falando aí uma interpretação, né? Fez uma interpretação e fez uma citação indireta aqui. Por isso que o autor está no início, minúsculo. Falando como que as pessoas, para se sentir motivada nas empresas. Bom, e ainda, o mesmo Bergamini, ressalta, destaca, evidencia, enquanto as pessoas não conseguirem perceber, tá? Seus principais objetivos, enfim, eles não serão motivados. Então, nós falamos o que é motivação, falamos da relação entre as pessoas e a motivação. Não é isso? Se eu quero falar da importância da motivação na empresa, eu preciso conceituar a motivação e estabelecer o conceito de motivação e as pessoas na organização relacionando a motivação. Tá bom? Bom, vou colocar um outro tópico que esse autor coloca aqui, que é abordar agora uma outra questão. Qual que é a questão? Bom, eu falei das pessoas, né? Eu falei da pessoa na organização, agora eu vou dizer da utilização, tá? Da utilização dessa motivação como um recurso, tá? Como uma ferramenta para se ter mais resultado, para conseguir melhorar os processos. Então, outros autores, né, vêm aqui falando isso para nós também. Vou copiar, claro, tá? Vou copiar, claro, para nós ganharmos tempo, né? O que esses autores falam disso aí, tá? Então, vamos lá, vou dar um enter aqui, vou formatar de novo. Aqui a gente vai, mesmo que seja desse jeito, a gente ainda está ganhando tempo do que ficar escrevendo, né? Então, primeira página, o parágrafo sempre será 2, né? E a gente vem organizando aqui. Então, olha só, a motivação como recurso. Os autores, não é eu falando, são os autores que eu li, que eu pesquisei, falando que a motivação é um tema importante, né? Que ele deve ser utilizado, que as empresas devem perceber e entender que é um recurso bom de ser utilizado para aumentar a produção, para ganhar, para melhorar processos, estimulando o colaborador, deixando o colaborador ativo, satisfeito, né? E, ao mesmo tempo, responsável com as normas e regras. Bom, então, nesse sentido, vários autores vão construindo esse conceito, tá? Vamos puxar aqui esse parágrafo, ficou lá longe,
vários autores vão construindo, e é isso que vocês vão fazer, usando autores que vão relacionar agora a utilização da motivação como um recurso de produção, como um recurso de convencimento, como um recurso de contentamento dos trabalhadores. Ok? Bacana aí? Então, eu vou voltar ali em vocês. Fala para mim se vocês entenderam como que a gente constrói aí o referencial teórico, né, que é o desenvolvimento. Dá um ok para eu entender que eu posso passar para resultados e discussões. Ok, né? Joia, muito bem. Então eu vou para resultados e discussões fazendo o seguinte, tá? Eu vou evidenciar agora o seguinte. Tem um monte de coisas que nós poderíamos explorar acerca desse tema e ainda, né? Dentro das referências. Falar da empresa, falar de um monte de coisa. Só que agora nós vamos falar de uma coisa importante, que é resultado de discussão. O que é resultado de discussão? Nós vamos falar da coleta de dados. Tá? Então, o que o professor está falando? O professor está falando que agora nós vamos descrever, nós vamos apresentar os resultados da pesquisa. Qual pesquisa foi feita, como ela foi feita, quais as conclusões que nós chegamos. Então, vamos começar dizendo assim, olha, vamos lá, parágrafo, né? É a mesma coisa porque eu estou copiando de uma outra pessoa, então ele pede formatação, né? Então, olha só, a coleta de dados foi feita, foi realizada através de entrevistas. Vocês melhorem o português, que esse cara é ruim, viu? Ó. A coleta de dados foi obtida através de pesquisa, de entrevista, por meio de questionário contendo 10 perguntas objetivas ou estruturadas, ok? Então, está falando aí que a pesquisa foi feita, nós vamos apresentar agora esse resultado da pesquisa, tá? Então, vou caminhar mais um pouquinho, dizendo que, imagina que nós falamos aí já um monte de coisa, tá? E agora eu vou apresentar para nós aqui o gráfico 1, tá? Então, vou apresentar para nós aqui, olha só, a primeira resultado da minha pesquisa, que é o gráfico 1. Opa, não é isso não. Cadê o meu gráfico 1? Está aqui. Ai, vamos lá, vamos ver se vem para cá agora, né? Então, o gráfico 1 ficou essa coisa esquisita aí, né? Mas a gente vai ajustando ele aí, tá? O gráfico 1 está falando da carreira atual. É uma pesquisa que está sendo feita aí com as pessoas para saber se a carreira dessa pessoa foi uma escolha ou uma necessidade. Então, por que a pessoa está trabalhando naquela empresa? É o primeiro gráfico. Olha só, a pessoa para estar motivada, para estar feliz, isso tem a ver com as escolhas que ela faz, com o retorno das escolhas. Então, saber se a pessoa escolheu, está trabalhando em algo, né? Por escolha ou necessidade, já influencia a motivação. Se é necessidade, eu posso ter uma motivação que é limitada. Quando eu conseguir outra coisa, eu posso sair fora. Mas se foi por escolha, eu gosto de fazer aquilo, então o meu campo de motivação é outro. Então, eu apresento o gráfico, né? Vou apresentar aquele gráfico lá dizendo, olha, meu gráfico foi para outro lugar, né? Não tem problema. Eu vou dizer lá no meu gráfico lá que a minha... Vou levar esse negócio lá para baixo. Não quero isso aqui. Pronto. Bom, então eu vou falar gráfico 1. Aí eu vou apresentar e descobrir que 70% das pessoas fizeram a escolha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os comentários sobre o gráfico, tá? E vou acrescentar lá embaixo, dando a discussão, tá? Que discussão é essa, professor? Nós estamos falando, não é de resultados e discussões do trabalho? Então, nós estamos falando, tá? Que as pessoas entrevistadas apontaram essa ideia de que 70% delas fizeram uma escolha, estão trabalhando naquilo que escolheram para trabalhar. Tá? Então, como apresentado no gráfico acima, ou no gráfico 1, 30% dos trabalhadores entrevistados estão lá com necessidade. Chegou alguém? Chegou um tanto de gente aí. Tá? Bom, e aí nós vamos para o gráfico 2, né? Um outro gráfico que nós fazemos a pesquisa,
Só um exemplo para vocês compreenderem o que nós estamos fazendo, né? Ah, tem mais um gráfico? Tem, gráfico 2. Opa, ficou feio, hein? Então, vamos lá. O gráfico 2, nós estamos falando a fonte minha Arial, eu estou trabalhando com fonte 12 aqui, né? 12. Muito bem. Gráfico 2. Você está satisfeito no capital? Tudo bem, você escolheu a necessidade, mas e aí? Necessidade ou escolha, você está satisfeito? Então, aqui tem um gráfico que você vai colocar, né? E além do gráfico, você faz as discussões, tá? A respeito dessa análise que você, dessa evidência que você encontrou e agora, para dizer, olha, as pessoas estão dizendo que na pesquisa 67% está dizendo que está satisfeito. Então, veja só, uma parte dos que estão trabalhando por necessidade também entrou por necessidade, mas está feliz com o que está fazendo. Então, isso é uma discussão. Por isso que chama-se resultado e discussão. Você apresenta os gráficos, tá? E nos gráficos você apresenta uma discussão daquilo que você fez durante a pesquisa. Tranquilo? Bom, claro que são vários gráficos, claro que são várias situações, mas nós vamos passar agora para as considerações finais, ok? Então, para eu avançar para as considerações finais, dá um ok para eu entender que vocês compreenderam a questão do resultados e discussões, né? Onde nós apontamos os gráficos e fazemos comentários, né? Que é para o gráfico ilustra e o texto descreve a ilustração. Não basta colocar o gráfico, um gráfico atrás do outro. Todo gráfico deve ter comentários chamando a atenção porque é mais importante, tá? Comparando principalmente um gráfico com o outro. Ok? Bom, por fim, mas não menos importante, né? Não é o último ainda, mas não é menos importante também, as considerações finais. O que são as considerações finais? Bom, depois que eu fiz os meus gráficos, as minhas análises, né? Aí eu vou chegar depois e vou falar assim, olha, enfim, o meu trabalho alcançou o objetivo, vou colar ele aqui para vocês, né? Bem, uma treinada danada aí. Uma treinada danada aí que nós vamos formatar também, claro, para não ficar aquela coisa horrível, né? Gente, eu estou aprendendo a fazer a coisa igual mulher, várias coisas ao mesmo tempo. Então, as considerações finais, o que é? Podemos, aqui você pode usar a primeira pessoa. Aqui não tem problema. Aqui você não precisa fazer citação. Aqui você não precisa falar do autor. Aqui é você falando o que aconteceu no trabalho. E aí? Concluiu que a pesquisa foi positiva, alcançou o objetivo? Isso mesmo. Considerações finais o trabalho alcançou o objetivo, conseguiu se conceituar, estabelecer a relação entre motivação e produção, alcançou todas as propostas, constatou a importância da empresa escolher funcionários, pois o que motiva uma pessoa não motiva a outra, então tem que saber escolher. Enfim, a motivação como um diferencial, né, para que as pessoas... Enfim, aqui nas considerações finais, o que você vai fazer vai apresentar a sua análise comparando o que você pensou, tá? Que você preparou para fazer com o que você alcançou. Algumas vezes, você termina um trabalho dizendo, olha, não foi possível alcançar o resultado. Tá? Eu vou para as considerações aqui, e aí eu mostro para vocês, tá, a questão essa observação que eu ia fazer. Então, referências. O que são as referências? Bom, as referências são todos os autores, tá? Eu vou colocar aqui os autores que estão nesse trabalho, conforme a BNT, ok? Que você vai colocar aí. Todos os autores apresentados no trabalho, tá? Vão aparecer para você aí nesse campo, referências. Quem foi sua base para a pesquisa? Foram esses autores. Lá eu falo do Cavenato 2005, Cavenato 2004, eu falo do Cavenato duas vezes, 2004 e 2005. Detalhe que esse cara aqui comeu mosca, né? Quando eu escrevo ele a primeira vez, na segunda vez eu não preciso colocar. Eu só coloco os tracinhos dizendo que é o mesmo autor. Então, Bergamini, eu vou colocar tracinhos dizendo que é o mesmo autor, tá? Não preciso repetir o nome. Detalhes, tá?
Bom, enfim. Gente, já deu a hora, né? Não tem jeito de fazer um artigo em 50 minutos. Mas o que eu tentei com vocês aqui de forma muito rápida, e aí eu usei esse recurso de pegar um artigo de alguém e vir copiando e colando aqui, para que vocês percebam como que é a construção do artigo. Tá? Então, o que nós fizemos no artigo? Nós fizemos lá a capa, folha de rosto, né? A metodologia saiu fora, pessoal. Você nem organiza ela. Olha, coloca aqui nas folhinhas menores para você ver como que a formatação saiu fora, né? Vai dando enter lá para ficar lá no centro, beleza? Ó, dá enter aqui para a coisa ficar arrumadinha. A pessoa passou demais aqui, tem problema não. Você vai dando enter e organiza cada coisa no seu lugar, como era aquilo que eu falei com vocês. Depois que você organizou, aí você vem numerando as páginas. Tá? Depois que você fez isso, organizou aqui os espaços bonitinhos, você vai lá no sumário, tá? Vai lá no seu sumário e coloca agora a numeração de páginas aqui no seu sumário. A introdução está na página 404. Tá? A metodologia está na página tal. Ok? Feito isso, nós conseguimos fazer um artigo em 50 minutos. O artigo está pronto. Ok? O que falta? Numerar página. Numerar página é simples, tá? Mas eu vou colocar um vídeo para vocês que ensina, que nem todo mundo sabe inserir uma nova seção, né? Para que a capa e folha de rosto e sumário não seja numerado. Então, na próxima aula, eu ensino vocês como numerar páginas. Tá bom? E aí, gente, o que vocês acharam? Fala para mim aí. Deu para entender alguma coisa? O professor viajou na proposta? O professor, só para entender, o objeto, no caso de pesquisa, no caso que é as entrevistas e tal, isso. Fica na resultados e discussão? Exatamente. Ah, não, beleza. Tá? Existem alguns trabalhos, Lavínia, que a pessoa não coloca resultados e discussões. Dentro do próprio desenvolvimento, ele vem escrevendo, apontando gráfico e pondo os autores. Tem problema também não, tá? Nós trabalhamos aqui na faculdade com a separação para ficar mais fácil para vocês organizarem o artigo. Tá bom? E aí, gente, ó, detalhe, gente. Isso é um artigo científico, tá? Eu tirei de uma revista, por isso eu tive que fazer alguns ajustes aqui para nós. Quando você escreve um artigo para uma revista, existe uma diferença na formatação. Por isso que aquela pessoa colocou algumas citações diretas como citação direta curta, ou colocou entre aspas. Para a revista é uma formatação diferente, tá? Mas cada revista pode exigir um padrão. Ok? Sigam esse padrão que eu mostrei para vocês. Quando for utilizar a citação, use citação direta longa, direta curta e indireta. Usem bastante citações. Nunca passa uma citação para outra sem fazer uma introdução e um comentário. Senão fica parecendo uma coxa de retalho. Conforme José, conforme Maria, conforme João, conforme Pedro, conforme Francisco. Isso parece uma coxa de retalho. É uma questão de dar uma estrutura, dar um acabamento para que o seu artigo, além de visível, claro e relevante, também seja apresentado. Tá bom? Então, me perdoem aí a correria. Eu tive que falar às pressas mesmo, tá? Porque senão não dava tempo. Viu? E façam, trabalhem duro aí, e a gente vai se apegando a essas atividades, tá bom? Professor, o artigo tem que ser entregue até quando? No final do semestre? Até o final do semestre, tá? Final do semestre é quando? Final do ano. Segunda semana de prova. Eu não estou com o calendário aberto aqui agora. Não, beleza. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto. Eu coloco para vocês lá Na próxima hora eu falo com vocês a data direitinho. Ô, professor, boa noite. Boa noite, Fê, tudo bem? Já no sistema, eu vi aqui, tem uma atividade, acho que vale 10 pontos. Eu acho que eu perdi essa aula. Tem como você me explicar qual atividade que é essa? Tá escrito fórum temático. Você vai abrir o fórum, tá? Deixa eu mostrar. Quando você abrir o fórum, cadê? Aqui, ó. Envio do primeiro fórum temático, certo? Isso.
Então vamos lá, vou interromper ali para ficar mais fácil para a gente. E perdi vocês, achei vocês de novo. Para ficar fácil de visualizar, aí vou compartilhar com vocês aí, tá? Então, projeto integrador 3, é tudo a mesma coisa, tá bom? Vocês já estão visualizando aí, tá? Deixa eu mudar de lugar para eu ver vocês. Bom, vocês já estão visualizando. Então, quando você entrar aqui no fórum temático, tá? Vai apresentar para você aí. Eu perdi vocês de novo, eu perco vocês. Aí tá aí. Apresentar para vocês essa ideia aqui do. Ué, a gente não pôs artigo para vocês, não? É isso que eu olhei ontem. Eu procurei, não tinha nada. Isso que eu olhei também, professor, não tinha não. Tá, fica tranquilo. Eu coloco hoje e abro para vocês aí, tá? Estranho, né? Ah, tá. Então não tinha atividade nenhuma ainda, né? Tem, mas é porque eu já sei, porque eu coloquei para alguns PIs, são várias salas de PI, esqueci para algumas. Fica tranquilo que eu abro lá para vocês, tá bom? E esse fora para entregar até quando, professor? Até que dia? Até a semana de prova, tá tranquilo. Tá. Tá bom? Eu vou interromper a gravação da aula, tá? E vou disponibilizar ela para vocês lá na sala da disciplina, igual nós fizemos com a outra, tá joia?